Voltei! Oi, oi! Boa noite, sejam bem-vindos. Você que está chegando agora para assistir essa live, seja bem-vindo. Você que está chegando para ver a reprise, seja bem-vindo. Você que estava na live, caímos e agora estamos voltando. Boa noite de novo. Vamos fazer de conta que nada aconteceu, né? Tá tudo bem. Vamos fazer de conta que é assim mesmo que funcionam as coisas da vida. Quero ver todo mundo aí de novo, porque o povo tava comigo e agora tem que voltar, porque senão eu vou ficar muito chateada, né? Porque a internet oscilou que não pode estudar não, gente. Saí lá de onde eu tava pra gente vir pra cá pra poder todo mundo voltar. Que bom que vocês estão voltando. Ótimo, ótimo, ótimo. Então assim, Ted, então assim, olha só. Vamos começar com o nosso conteúdo de hoje, porque é muito importante. A gente precisa aprender a delegar, porque vai fazer bem para a nossa saúde mental. Quanto mais a gente aprende a importância e como delegar de forma assertiva, maior a chance da gente ter a saúde mental restabelecida. Quanto mais autonomia você dá para a sua equipe, mais você se livra de tarefas que não precisam ser realizadas por você. Então a gente estava falando sobre a importância de delegar, de que forma que isso pode ser benéfico para um enfermeiro. E aí eu contei para vocês que isso era uma grande dificuldade para mim. Eu falei para você que eu acabava gastando, eu pensava que eu gastava mais energia ensinando a pessoa a fazer do que de fato fazendo. E aí com isso eu ia lá e fazia, resolvia logo o problema e acabava colhendo as consequências negativas disso aí. Quais seriam essas consequências negativas? Primeira, a minha equipe não se desenvolvia, porque eu sempre realizava aquelas atividades, então a minha equipe mantinha sempre o mesmo nível ali. Segundo, eu me enchia de atividades que eu poderia não estar fazendo, e com isso, as que eu precisava fazer acabavam ficando de lado. Algumas atividades eu não necessariamente precisava que fosse eu que estivesse fazendo. E como eu fazia, alguém ficava à toa e eu tinha que fazer aquela, mas as que somente eu poderia fazer. E eu me sentia sobrecarregado no final do dia, no final do plantão eu estava destruído, o pessoal ia para o happy hour. Complicado. Outra consequência, se eu não estivesse no setor, um monte de coisa não funcionava. Por quê? Normalmente eu tinha as respostas e para piorar tudo só eu sabia fazer também. Então quando eu não estava, eu estava do mesmo jeito, era tipo como se eu tivesse onisciente ali, porque qualquer problema que tivesse me ligavam. O celular tocava, eu sabia que é porque tinha alguma pendência, tinha algum problema, alguma coisa que eu precisaria resolver. Então a equipe ela ficou dependente de mim, de uma forma que não era uma forma legal. Tudo bem que eu gosto de ser necessária, isso é importante, eu gosto de ser necessário, mas é importante que o enfermeiro, que o líder se posicione de forma a ser necessário, mas não pode ser dependente, as coisas precisam funcionar sem você estar lá também. Então olha só, para quem baixou o materialzinho lá, que eu coloquei no grupo do Telegram, eu coloquei para você primeiro item que para você entender, delegar deriva do latim de delego. Não sei se fala assim, mas lê assim. E delego significa confiar. Daí essa é a quarta consequência que eu tinha por não saber delegar. A minha equipe eu não demonstrava ter confiança na minha equipe e com isso várias outras coisas ruins aconteciam. Eles se sentiam desmotivados, eles não assumiam responsabilidade. Na verdade, eles acusavam quando algo não saía como pretendido. Então, olha só, a minha equipe eu ia lá e fazia o negócio, que nem era para só eu fazer, de repente eu poderia ter delegado, mas eu vou lá e faço para poupar energia de ter que ensinar alguém. Aí o negócio vai dar errado, aí a culpa é de quem? Minha, porque fui eu que fiz. E a equipe sabia disso, e às vezes eu acho que eles tinham até prazer em me acusar. Era muito bom quando eles sentiam quase que eu via quase um prazer na voz dele em falar, mas você que fez, mas foi você que fez. E aí acabava que eles tinham razão, eu que tinha feito. Com isso, todo mundo perdia, né? Quando o enfermeiro não sabe delegar, todo mundo perde. Então, delegar significa, vindo do latim, significa delego.
deriva da palavra delegam, que significa confiar. Quando você delega a alguém, significa que você está dando uma responsabilidade para aquela pessoa porque você confia nela. Se você entrega para alguém uma atividade, né, uma responsabilidade, porque você confia nela, você tem que deixar ela fazer até o final. Então, na prática, delegar significa você transferir poder ou responsabilidade ou uma competência ou uma função para alguém que você treinou, que você está ali conduzindo. Dentro das equipes de enfermagem, delegar é você pegar alguém que sabe, né, como fazer aquilo que você precisa que seja feito e dar a ela o poder de fazer. E olha só que interessante, porque delegar não é só transferir poder. Delegar também é transferir responsabilidade, deveres. Aí as pessoas ficam achando, eu não vou delegar porque se fulano aprender a fazer, eu não vou ser mais necessário. O medo do enfermeiro é de não ser mais necessário. Só que não é assumindo todas as funções que você vai se tornar necessário. Porque uma das atribuições que você tem é justamente de desenvolver a equipe. E assumindo todas as atividades, você não vai conseguir desenvolver a sua equipe aí. Então, olha só, existem 3 objetivos para delegar, assim, 3 motivos para delegar as atividades dentro de um setor. O primeiro seria para incentivar a inovação, beleza? Eu quero mudar alguma coisa, estão precisando renovar alguma coisa aqui, vou delegar uma atividade. E aí, nesse caso, você delega, mas você só diz o que precisa ser feito. Você não fala o como precisa ser feito, tá? Para você incentivar. Agora, começou a hora que vocês têm que começar a anotar. Presta atenção em mim aqui, tá? Eu vou falar com o que a Alexandra falou aí. Eu vou falar sobre isso. Pera aí. Agora, continua aqui, prestando atenção e começa a anotar, porque agora eu comecei a falar coisas importantíssimas. 3 objetivos principais para você delegar. O primeiro é quando você quer inovação, quer encontrar novas formas de fazer. Nesse ponto, para você alcançar esse objetivo, você vai delegar, vai dizer o que deve ser feito, mas não vai explicar o como fazer. Então, você vai dar liberdade, inclusive, para aquelas pessoas resolverem aquele problema. Com isso, novas ideias vão surgir e as pessoas vão trazer a inovação que precisa, as novas formas de se fazer aquilo, certo? O segundo objetivo é quando você quer desenvolver competências. As pessoas estão lá com um nível de conhecimento e aí você quer desenvolver a sua equipe, então você vai delegar aquelas pessoas algumas atividades e aí você vai dizer o que fazer e vai dizer também como fazer. Entenderam? Para desenvolver habilidades, você precisa dizer o como fazer também. O que e como fazer. Recapitulando, quando você quer incentivar a inovação, você diz o que você quer que ele faça. Quando você quer desenvolver sua equipe, aumentar o nível ali da sua equipe, melhorar o nível, você vai falar o que e como fazer. E aí o terceiro objetivo é quando você quer responsabilizar aquelas pessoas, compartilhar sua liderança, compartilhar responsabilidades. Daí você vai ensinar, vai dizer o que você quer que faça, como você quer que faça e até quando, ou melhor, e por que você quer que faça. Porque aí a pessoa vai entender o motivo e vai assimilar aquilo, vai assumir aquele motivo, a motivação, e ela vai tomar para si. Daí ela vai assumir a responsabilidade por aquele resultado. Entenderam? Fez sentido aí? 3 motivos para você delegar. Para ter inovação, novas ideias, novas formas de fazer no setor. Para desenvolver a sua equipe. E para trazer as pessoas para junto de si, compartilhando responsabilidade. Então, para cada uma desses objetivos, tem uma forma de delegar. O que acontece? Que foi o que a Sandra falou. Às vezes eu delego, mas no fim não fazem, quando faz errado. O não fazem é um problema bem importante. Se você delega e não estão fazendo nem errado,
existe um problema aí no seu posicionamento como enfermeiro e você precisa ver por que as pessoas não estão respeitando uma ordem ou uma orientação, uma solicitação sua. Esse é um grave problema que precisa ser trabalhado. Mas o problema que cabe aqui para a gente discutir nessa live é eles fazerem errado. A pessoa, se você delega e a pessoa está fazendo errado, significa que ela não tinha competências para fazer aquilo. E aí, se você tem ciência do que é o objetivo, qual é o objetivo de você estar delegando aquilo? É só porque você não quer fazer, porque aquela tarefa é chata? É porque você quer que eles encontrem novas formas de fazer? É porque você quer que eles se desenvolvam e aprendam uma habilidade nova? É porque você quer que eles tenham responsabilidade sobre aquela atividade a partir de agora? Então, o primeiro ponto para que isso não aconteça, de alguém que você delegou ir lá e fazer errado, é você saber qual é o objetivo de eu estar delegando isso para ele. Desses 3 objetivos que eu te dei aí. Tomara que você tenha anotado. Se você sabe qual é o objetivo, então aí você sabe o que precisa ser feito. Não adianta chegar e falar, toma, vai lá e faz. Se você se afasta da pessoa e o objetivo era desenvolver uma habilidade nova, uma competência nova naquela pessoa, ela vai fazer errado. Se você delega e ela não sabe fazer, se você delega e ela não sabe o como, ela vai fazer errado. Então não adianta você querer delegar com o objetivo de ter inovação uma pessoa que você não desenvolveu nela a competência ainda. Faz sentido o que eu tô falando? Me fala aí se está fazendo sentido. Imagina que o seu superior chegue para você e fala, toma aqui essa chave, pega meu trator e vai até lá ao final da rua pegar um pé de couve para mim. Sei lá, qualquer coisa. Mas ele te entrega a chave e fala, pega meu trator aqui e vai lá pegar tal coisa para mim lá no final da rua. Pega e traz. Você tem competência para dirigir um trator? Não. Você vai pegar o trator e vai fazer um estrago daqui para lá. Você vai bater, você vai tombar, você vai causar acidentes. Você vai fazer um monte de coisa errada porque você não tem competência para dirigir um trator. Não sei se você tem, não, mas eu não tenho. Então, se me der uma chave de trator, eu não vou conseguir dirigir, porque eu não tenho competência para isso. A tarefa vai ficar mal feita, vai dar ruim, vai dar errado. Então, e aí, beleza. O meu chefe, ele chegou para mim e falou o que eu preciso fazer, mas ele não falou como. Como eu não sei, eu não tenho competência, vai dar errado. Todas as vezes que ele fizer isso, vai dar errado. Então tem que avaliar se não é isso que está acontecendo com o seu liderado aí. Porque se você quer que ele inove, crie novas formas de fazer, então você tem que assumir aí que ele vai errar pra caramba, vai arrebentar os muros tudo, vai tombar num monte de carro e vai no final, de repente nem vai conseguir trazer porque vai morrer no meio do caminho, beleza? Agora, se eu quero desenvolver o meu liderado, ele vai fazer assim, ele vai me entregar a chave, o meu líder vai me entregar a chave e vai falar, Sheila, vai lá pegar o trator, ou pega meu trator, monta no meu trator, toma a chave aqui, vai lá e pega o embrulho que tá lá no final da rua e volta. Mas olha, para você passar a marcha, você tem que fazer assim, assim, assado. Na hora que você estiver dirigindo, você cuidado com isso, com isso, com isso. Na hora de sentar, cuidado para não ficar muito alto e não ter visibilidade. Ele vai me ensinar, me falar como eu devo fazer para pegar o meu trator, o trator do cara aqui e ir lá para poder fazer a tarefa que ele está me delegando. Nesse caso, vocês concordam comigo que se ele me falou o que eu quero, eu tenho que fazer e me ensinou como eu tenho que fazer, no final, quando eu voltar com a tarefa cumprida, eu vou ter uma habilidade a mais, que é a habilidade de saber dirigir o trator? Concordam comigo? Então, se eu falo para o meu liderado só o como, ele acaba fazendo de qualquer jeito. Ele faz do jeito que ele pode, do jeito que ele sabe fazer. E às vezes até saem boas ideias, tanto que essa estratégia é utilizada para quando a gente quer incentivar a inovação. Mas se eu quero ter certeza que aquilo vai dar certo, ou eu tenho que falar o que e como, ou eu tenho que falar o que e acompanhar. Porque aí a pessoa, ou delegar para alguém que já tem a competência. Eu não sei dirigir trator. Se ele não me falar como eu tenho que dirigir, como que eu posso fazer para dirigir o trator, não vai prestar. Eu vou esbarrar em todos os carros da rua até o final.
Agora, se ele me der o passo a passo, se eu tiver com o POP nas mãos, se eu tiver com o protocolo na cabeça, as chances são de que eu vou conseguir realizar aquela atividade ali sem tantos danos, sem ter tantos problemas. Entenderam por que é importante você saber qual é o objetivo de delegar cada atividade? Porque com base no objetivo é que você vai definir como que aquela atividade vai ser delegada. Isso tudo que eu falei aqui, como que você tem que fazer em cada um dos objetivos, está lá no material que eu mandei para vocês no Telegram. Se você está assistindo essa aula em algum lugar aí da nossa rede, deve ter aqui embaixo a descrição ou o material para download, tá? Então, olha só. Existem várias vantagens de você... Ai, que bom que alguém falou que tá ótimo. Gente, que estiver travando é porque provavelmente aqui pra mim também não rodou nenhum momento, não parou nenhum momento, tanto que eu vou tentar não interromper, porque mesmo se estiver travando, pra quem assistir a reprise não fica tão ruim ficar o tempo todo eu falando que eu vou parar, que tá travando e tudo mais. Então eu vou prosseguir com o conteúdo. Eu vou prosseguir com o conteúdo e aí vocês, qualquer coisa, sai e entra de novo. Sai e entra de novo que aí volta, tá? Bom, para quem perguntou aí sobre o Telegram, na hora que acabar a live, vai lá e clica no meu link da bio, tem lá um linkzinho azul e nesse link você vai conseguir acessar vários dos nossos programas aí, inclusive o grupo do Telegram, que é onde eu disponibilizo o material, tá? Aí a colega falou, se travar, sai e volta rapidinho, porque aqui pra mim tá correndo direitinho e eu prefiro não interromper a live, porque aí quem quiser assiste a reprise, caso não consiga assistir. Então, beleza. Falei aí quais são os objetivos para você delegar as atividades ou as responsabilidades dentro do seu setor. Falei o que significa delegar, que é confiar, transferir responsabilidades e deveres. Se você transfere responsabilidades e deveres para as pessoas e elas assumem aquilo como delas, as coisas começam a desenvolver. Agora, duas coisas que não pode acontecer. A primeira é você delegar só o que você não quer fazer, só coisa chata, só coisa ruim. O que é legal você faz, você gosta. Mas o que é ruim você não faz, você não gosta. Isso aí é complicado. Porque o nosso colaborador, gente, ele não é burro. A gente tem que parar de subestimar a inteligência das pessoas. E aí ele vai ver você fazendo isso e toda vez que você vem com a tarefa chata para ele fazer só porque você não quer fazer, ele também vai achar aquilo chato. Ele também vai ficar resistente. Então, primeiro ponto, não pode ficar delegando só o que você não quer fazer, só o que você não tá afim de fazer, certo? O segundo ponto é que você não pode interromper. Uma vez que você delegou, deixa a pessoa fazer. Deixa ele ir até o fim. Porque se você fica interferindo o tempo inteiro, e ó, tô falando isso com carapuça sentando aqui pra mim também, tá? Porque eu era bem assim, eu deleguei, mas eu ficava... Não, eu ainda cometo várias vezes esse erro. O Thiago tá aí, tá pra confirmar. E faço isso em casa também, é meu perfil e eu vivo lutando contra isso. Eu delego o negócio, mas eu fico o tempo inteiro, mas faz assim, mas olha aqui, olha se fizer. Eu fico o tempo inteiro, é uma chatura, eu devo ser insuportável nesse ponto. Mas é um trabalho que tem sido feito assim, massivamente para eu tentar lidar com isso, melhorar isso em mim. Acontece com alguns líderes de alguns perfis comportamentais e beleza, vida que segue, vou tentar mudar isso aqui enquanto eu puder. Porque eu sei que é errado. É você chegar assim, ó, e delegar uma coisa e ficar interrompendo, ou se intrometendo, ou recriminando a forma da pessoa fazer, já que eu não disse o como. É muito importante que você saiba que uma vez que você delegou, você precisa deixar a pessoa ir até o final. Precisa deixar a pessoa fazer o que ela precisa fazer, trabalhar no que você passou para ela. Se você quer que faça como você quer, então você tem que explicar o como. Mas se você não passou o como, então você tem que aceitar a forma como a pessoa está fazendo, tá? Outra observação importante é que delegar não te tira a responsabilidade. Pelo contrário, a culpa do líder que delegou é dupla, totalmente dupla. Por quê? Porque a culpa é sua porque o negócio deu errado,
porque alguém foi fazer e deu errado, e a culpa também é sua porque você delegou para a pessoa errada. Porque se deu errado, foi porque você falhou aí no processo de delegação. Então, a culpa é do líder 2 vezes. Não pense que quando você delega, você está transferindo a responsabilidade e já era. Agora o problema é dele. Não é assim que funciona, não. Pelo contrário, a culpa é sua 2 vezes. Porque ele fez errado e porque você delegou para a pessoa errada. Então, não tem essa de não assumir culpa, não. E outra coisa que também é importante é que quando você contrata alguém para uma atividade, para algum cargo, né, para dentro de algum setor, para alguma instituição, você já está delegando para ela uma série de atividades. Delegou ou contratar é uma forma de delegar. Quem te contrata como enfermeira e coloca lá no setor, ele quer que você faça lá uma lista de atividades, você tem uma lista de atribuições e, inclusive, se você conseguir fazer aquilo tudo ali que ele delegou, é que vai depender, vai definir se você vai continuar ou não no emprego, né? Então, delegar não é nada sobrenatural, não é nada um negócio, é natural. Quando você entra para um cargo, você já está embutido ali que você tem algumas atividades que são suas, e isso porque a instituição delegou aquelas responsabilidades e deveres para você. Então, não é nada fora do normal. Por que a gente, então, tem tanta dificuldade em delegar dentro da enfermagem? Por que a gente tem tanta dificuldade em transferir responsabilidades? A gente tem que parar com isso, parar de centralizar tudo, porque aí a gente daqui a pouco reclama, mas não resolve nada sem mim. Mas quando alguém resolve, também acha ruim, se sente inseguro, acha que vai perder a autoridade ou o poder ali dentro, diante daquelas pessoas. Então, a gente tem que começar a repensar esses conceitos. E aí, atenção, porque delegar não é delargar. Vou falar sobre isso. Deixa eu ver o que a Alexandra falou aqui. Quando eu delego, explico o passo a passo. O objetivo, quando delego, é porque quero que eles tenham mais independência e sempre dou as tarefas que eles se sentir mais seguro. Perfeito. Se a pessoa continua errando, lembra que eu falei? Se ela continua errando, pode ser porque ela não tenha a competência, não tenha... e aí eu falo seja incompetente no sentido de falta de competência, sabe? É igual a questãozinha do trator. Eu sou uma pessoa competente, mas eu não sei dirigir trator. Não sei. Eu não sei tudo. E eu gosto muito de falar daquela... Eu falo isso o tempo inteiro. Com live é que eu falo isso. Se não fui eu que treinei, não tá treinado. Às vezes a gente pensa que a pessoa sabe. A gente espera que ela saiba, mas ela não sabe. E eu gosto muito de falar, se não fui eu que treinei, não tá treinado. Então, quando eu vou fazer uma delegação, mesmo que seja uma coisa boba, eu falo, olha, eu vou falar como se você... E eu falo desse jeito, aprende a fazer assim também, porque funciona. Pelo menos no meu mundo aqui funciona. Não sei, mas vai funcionar também. Então, ó, eu falo bem assim. Ó, eu vou te ensinar como fazer aqui, como se você não soubesse nada, tá? O que você sabe, releva. O que você não sabe, aprende. Porque aí você começa a explicar, dando de fato o passo a passo, sem pensar que ela pode ou não saber como fazer. E aí você se exime, inclusive, da responsabilidade de não ter ensinado, de não ter treinado. Quando a gente... É aquele negócio, eu até falei sobre isso esses dias aqui, e uma aluna mandou para mim um direct, ela falou, quando o óbvio também precisa ser dito. Não é porque é óbvio para mim, que é óbvio para todo mundo. Então, às vezes, a gente acha que a pessoa sabe e não sabe. E ela, de repente, nem sabe que não sabe, tá? E aí, por isso, é que a gente tem que aprender a treinar todos os dias, né? Mostrar sempre o passo a passo. Ó, vou te mostrar como fazer, imaginando que você não sabe nada. Se você já sabe, releva. Se você não sabe, aprende. Porque aí é bom que todo mundo ganha. Você não corre o risco de estar achando que ele sabe, mas não sabe. E ele não corre o risco de ter que fazer uma coisa que não sabia. Se a pessoa continua errando, mesmo assim, delegou, deu um passo a passo, fez tudo certinho, a pessoa já foi treinada lá, fez o treinamento, já mostrou uma vez para você que fez e deu certo, e ela não fez, e agora ela fez e deu ruim ainda, tenta explicar de um outro jeito. Tem gente que é visual. Tem gente que gosta de ver o negócio funcionando, tem que ser um vídeo. Tem gente que é auditiva, tem gente que gosta de ler,
Tem gente que gosta de filminho, de desenho, sei lá, arranja outras formas de treinar aquela pessoa. Porque às vezes ela não aprende quando você fala numa sequência, mas aí você falou a mesma coisa de um outro jeito e ela aprendeu. Tem gente que tem limitação, e aí eu tô falando aqui porque eu não tô mentindo, vocês vão concordar comigo. A gente sabe que tem muita gente na enfermagem que tem algumas limitações de aprendizado. Talvez antigamente não tivesse tanto isso, mas hoje é muito fácil passar na faculdade de enfermagem. Então a gente vê muitas pessoas com erros de português, enfim, a gente sabe que essa é a realidade. Mas uma questão mesmo de capacidade de aprendizado. Então, para essas pessoas, a gente precisa ficar um pouco mais atenta e explicar 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias de várias formas diferentes. Porque não adianta lá você chegar e falar, ó, faz assim, assim, assado. Aí da próxima vez ela você chega e fala, ó, faz assim, assim, assado. E repete a vida inteira desse jeito. Não vai colar, você tá repetindo o mesmo negócio que já não funcionou. Você tem que chegar para ela e falar, faz assado, assado assim. Faz assim, assado, assado. Assado, assado assim, e vai mudando o jeito de ensinar a mesma coisa, porque aí a pessoa entende, em algum momento ela começa a assimilar aquilo, porque a linguagem alcançou lá a capacidade cognitiva dela de aprendizado. Ficar repetindo o negócio do mesmo jeito não vai funcionar, porque se tivesse funcionado, tinha funcionado de primeira. Então eu preciso entender um pouco mais por que isso está acontecendo. Outro caso também que pode estar acontecendo, e não estou falando que é você não, mas tem muitos enfermeiros que têm dificuldade de comunicação. Por isso que eu falo, gente, o enfermeiro precisa fazer esse curso de comunicação, precisa, porque às vezes ele acha que ele está sendo claro, mas na verdade ele está falando um boleiro na cabeça da pessoa, um boleiro, filho, um boleiro lá, e acha que está sendo a pessoa mais clara possível. Por isso a gente sempre usa uma técnica interessante que é, me repete para mim aí, o que você entendeu do que eu falei. É uma das técnicas de comunicação assertiva para ter certeza de que a pessoa compreendeu. Não porque você é burro, não porque você, sei lá, porque é só simplesmente porque as comunicações não se conectaram ali, não bateu. E a gente sabe que tem enfermeiro que não sabe se comunicar. E tá tudo bem, a gente não aprende isso na faculdade, tá tudo bem, enquanto você não sabe que não sabe. Depois que você sabe que não sabe, tem que correr atrás, né? Então, o fato é que a gente tem uma responsabilidade muito grande em delegar de forma assertiva. Porque se a gente não delega, se você fala pra mim assim, Sheila, eu fiz tudo certo, eu fiz tudo do jeito que você falou, eu fiz isso, e mesmo assim não deu certo. Aí, beleza. Aí, ok, você fez 100% do que você poderia fazer e não deu certo. Agora eu penso que o problema é o seu colaborador. Talvez ele realmente não esteja apto para estar ali. Talvez ele não esteja capacitado ou habilitado para fazer parte daquele quadro de funcionários ali, porque ele não tem capacidade de executar as atividades, por mais que você tenha usado todos os recursos para treinar ele. Certo? Então, se você fez tudo o que você podia, tudo, treinou ele de várias formas, pediu para outras pessoas treinarem ele, porque de repente o problema era você treinando, enfim, fez tudo, e ele ainda continua fazendo errado, aí o problema é ele. Aí, nesse caso, tem que falar, infelizmente, você não pode continuar aqui por isso, e tá tudo bem, vida que segue, tá bom? Vamos continuar. Passo a passo para delegar de forma assertiva. Primeiro, tem que saber qual é o motivo, não é nem o primeiro não, é antes de tudo. Qual é o motivo de você estar delegando? Você quer que alguém encontre uma nova forma de fazer? Você quer que as pessoas que estão ali desenvolvam uma nova habilidade? Ou você quer compartilhar a responsabilidade daquela atividade com alguém? Esse é o antes, o pré de tudo. Você tem que definir qual é o motivo de você estar delegando. Agora o passo a passo. Primeiro, selecione a tarefa que você vai delegar. Critérios. Não pode ser algo que você não quer fazer porque é chato. Tem que ser algo que vai ter um objetivo para o colaborador também, porque senão ele não vai querer fazer, vai ficar de cara amarrada. Você vai chamar para poder fazer a atividade, ele vai ficar fazendo corpo mole. Então tem que ter um motivo justo para fazer aquilo, tá bom? Segundo ponto, escolher o delegado, né? A pessoa que vai receber a tarefa. Ele também não pode ser qualquer um. Se você quer que a pessoa encontre novas formas de fazer, né? O motivo 1, que é o de encontrar inovação,
você tem que encontrar alguém que já sabe como fazer do jeito antigo. Do contrário, ele não vai saber fazer de jeito nenhum. Se você quer ensinar para alguém que está precisando aprender uma nova competência, você não pode pegar pessoas que já sabem fazer aquilo, porque senão eles vão achar aquele treinamento uma chatura, vão achar aquela atividade uma chatura. Também não vão fazer com 100% de dedicação. Se você, enfim, então você tem que saber quem é o liderado que você vai trazer, com base no objetivo que você escolheu lá para delegar. Gente, vocês estão me acompanhando? Eu estou tentando dar uma acelerada aqui para a gente não interromper a live, mas já tá... Eu quero saber se vocês estão me acompanhando. Fala que tá tudo ok aí. Daqui a pouco eu venho ler os comentários se der tempo. Mas me fala primeiro só se tá tudo ok. Estão me acompanhando em relação ao conteúdo aqui ou eu preciso dar uma desacelerada? Me fala aí, tá? Então, primeiro ponto, selecionar a tarefa. Segundo ponto, selecionar a pessoa que vai receber a tarefa, né? O delegado, quem vai receber ali a atribuição nova, a responsabilidade nova. E aí, como eu falei, não pode ser qualquer um, a pessoa tem que ter competência ou tem que estar apto a receber uma nova competência ou tem que estar apto a conhecer, né, aquela forma de fazer para inovar, criando novas formas de fazer, enfim, não pode ser qualquer um. Você não pode entregar a chave de um trator para mim, não faz isso, porque eu vou fazer um estrago na rua se eu te pegar um trator para dirigir. Mas se você me entregar uma chave de carro, eu levo você onde você precisar. Porque carro eu sei dirigir, trator eu não sei. Então não adianta me delegar coisas que eu não sei sem me ensinar a fazer. Se você quiser que alguém vá buscar um negócio de trator, você tem que delegar a alguém que já dirigiu trator alguma vez na vida. Porque do contrário vai dar merda, vai dar ruim, né? Terceira atividade, ensinar a tarefa. E aí depende do objetivo. Se a pessoa fala, eu nunca fiz, né? Você sabe que a pessoa nunca fez aquilo, mas ela tem conhecimento teórico, o ideal é que você pegue ela antes para fazer a prática ali, uma simulaçãozinha da prática, ou ela repassar o passo a passo com você antes de você delegar, porque senão também pode dar errado. A pessoa, quando ela está fazendo, por mais que ela saiba tudo na teoria, quando ela vai para a prática, gente, as pernas tremem, a mão sua, o colega tá aqui em cima olhando, o paciente com o olho, o acompanhante, é outro cenário. Então, quando você tá, por mais que você tenha o passo a passo teórico na cabeça, perfeitamente desenhado, quando você vai para a prática é uma merda, é tudo diferente. Então, tem que considerar essas variáveis. Não dá para achar que a situação vai ser a mesma. E aí, você tem que estar próximo para dar esse suporte para ele. Então, o ensinar a tarefa, às vezes é só você estar ali próximo. É só você fazer com que as pessoas se sintam seguras, porque se tiver dúvida, você vai estar próximo, tá? Então, ensinar a tarefa, passa para ele o passo a passo, mostra como é que você vai dirigir o trator, de que forma que você vai conduzir ali o volante, como é que vai passar a marcha do trator. Mesmo assim, quando você delega, você tem que saber, esteja ciente de que há chance de que vai dar ruim. Quando você delega a primeira vez, você não pode sair de perto. Você tem que estar próximo, porque a chance de dar errado é muito maior do que a chance de dar certo. Se não for maior, é 50%, 50-50, tá? Porque a chance de dar errado também é muito grande. Nunca fez. Lembra quando você nunca fez alguma coisa? Lembra quando você nunca tinha feito alguma coisa? Eu lembro a primeira vez que eu fui... Gente, eu lembro quando fui aplicar vacina a primeira vez. Inclusive foi numa campanha, eu era estagiária. Inclusive foi no meu filho. Inclusive eu errei, que eu fiquei chorando o dia inteiro. Porque eu furei ele 2 vezes aplicando vacina na perninha. Então assim, eu tinha toda a teoria na cabeça. Era meu filho, eu tinha todos os motivos do mundo para fazer certo. Totalmente certo. E eu errei feio. Então, saber a teoria não é a mesma coisa de ir na prática. O líder estando perto te passa segurança, se o líder passar segurança, né? Mas o ideal é que o seu supervisor ou a pessoa que delegou aquela atividade, ele esteja perto para passar segurança quando for a primeira vez. Não adianta que vai ser diferente da teoria. Então, o terceiro passo, que é esse de você ensinar a tarefa, também tem a ver com o quanto você está próximo e disponível quando for a primeira vez, tá bom?
Primeira, segunda, quantas forem, até a pessoa se sentir segura para fazer sozinha. Delegar não quer dizer que você vai delargar. Beleza, vamos falar disso agora. Delegar versus delargar. Delegar é você delegou, você vai acompanhar se for necessário, você vai avaliar os resultados, você vai acompanhar, compartilhar ali com a equipe, com os resultados, os aprendizados daquela ação, daquela atividade delegada. Isso é delegar. Agora, muitos colegas enfermeiros delargam. Que é você falar, faz lá, é você entregar a chave do trator para alguém e torcer para ele chegar aqui com o pão que você pediu que ele pegasse lá no final da rua. Não vai funcionar. Pode até dar certo, mas a chance de dar errado é muito grande. Então, delargar é você passar uma atividade que você não ensinou, que você não disse como, que você não disse até quando, que você não disse qual o objetivo, que você não ensinou o porquê. É você simplesmente entregar aquilo e torcer para dar certo. E depois ainda tem enfermeiro que vai lá e fala que a culpa é do colaborador que não fez certo. Tá, sei que a culpa é dele. Então vamos, primeiro passo, selecionar a tarefa. Segundo, escolher o delegado, né? A pessoa que vai receber a tarefa, porque não pode ser qualquer um. Terceiro, ensinar a tarefa, ou se certificar de que aquela pessoa sabe como fazer. Quarto, controlar a tarefa delegada. É você estar próximo, é você estar disponível, é você estar fácil, acessível, ou não é essa a palavra. É tipo, você tá perto para intervir caso não esteja saindo como tem que sair, né? Em tempo hábil. Porque tem enfermeiro que delega e some. Some, vai para um outro universo que não aparece nunca mais, só aparece na hora que for xingar para poder falar que deu ruim. Então, tem que estar perto ali para controlar aquilo que está acontecendo. Nós não podemos ter nada fora do nosso controle, infelizmente, porque a gente trabalha com vida e morte. Se a gente distrai um pouquinho, a consequência daquela distração, daquela nossa negligência, pode ser algo muito grave para o paciente, para a carreira do nosso colaborador, para a moral da equipe, para a instituição, enfim, para muita gente. Então a gente não pode não estar no controle das coisas, a gente tem que estar ao controle. Por isso que é o quarto item de delegar, o quarto passo de você delegar é estar controlando aquilo. Não é delargar o negócio, deixar o trem rodar, o pau quebrar lá de qualquer jeito, não, tá? Então, quarto passo, controlar. E o quinto, que é muito importante, e aí a maioria dos coleguinhas não fazem, é avaliar os resultados. Gente, eu até soltei um spoilerzinho falando que é importante que depois que você delegue, você dê o feedback sobre aquilo. Você compartilhe o aprendizado. É muito legal. Um dia a gente estava fazendo consultoria no hospital, fazendo um treinamento no hospital, e aí eu vi a enfermeira, ela tinha delegado, e foi muito legal porque ela chamou toda a equipe e falou: fulano, como foi fazer aquele procedimento sozinho? Ela perguntou, tipo, quais foram as maiores dificuldades? Qual foi o momento que você achou que foi mais difícil? Ela fez várias perguntas pro técnico de enfermagem. Aí eu fiquei na dúvida agora se era técnico ou se era a equipe de enfermeiros. Eu acho que era a equipe de enfermeiros e eles estavam passando epicutâneo, estavam mexendo com acesso venoso central. Enfim, ela fez várias perguntas, assim, tipo, qual foi a maior dificuldade que você teve? Qual foi o momento que você achou que não ia conseguir? O que você teria feito de diferente se você fosse fazer uma segunda vez agora? O que você faria diferente? Foi fantástico a explanação dela. E esse é o tipo de coisa que é compartilhar os resultados com a equipe, é avaliar o resultado ali, mas não fazer daquilo uma coisa isolada, aproveitar a oportunidade para transformar aquilo num momento de aprendizado para a sua equipe, porque foi um tempo gasto, por que não usar aquele tempo gasto para transformar em algo maior? Como um aprendizado para a equipe toda, né? Compartilhando ali os resultados, compartilhando as dificuldades, enfim. É muito importante aproveitar todas as oportunidades para transformar, para crescer, para desenvolver a sua equipe, beleza? O que mais? Deixa eu ver aqui no resuminho o que eu tinha que falar. E aqui eu não citei, mas eu falei durante tudo aqui a importância de você delegar. Você vai estar dividindo responsabilidades, você vai estar desenvolvendo as pessoas. Você imagina, você tem um monte de gente lá que é nível 7.
Daí você pega alguém e delega uma atividade que é nível 8. No final daquela atividade, aquele colaborador não vai ser mais nível 7, ele vai ser nível 8. Imagina eu tenho carteira para dirigir carro. Se eu recebo uma tarefa de dirigir um trator, e no final das contas, eu faço direitinho porque quem delegou me ensinou, mostrou como fazer, acompanhou, supervisionou, me deu feedback no final, fez uma avaliação no final, me falando se foi tudo ok ou não, fez as correções necessárias. No final, quando eu trouxer o caminhão, eu vou estar habilitada para dirigir caminhão também. Trator, né? Que eu tava usando exemplo, que é trator. Não vou ser mais alguém que só dirige até carro. Eu vou ser alguém que dirige trator. Então, isso é elevar, desenvolver a sua equipe. Delegar é ótimo para isso, desde que você faça corretamente. É também importante porque você vai estar motivando a sua equipe. Quando você transfere responsabilidade, existem pessoas que são movidas pelo desafio. Quando você não dá responsabilidades para elas se sentem mal. Pergunta como é que eu sei disso. Eu sei disso porque eu sou assim. Então, por exemplo, eu já trabalhei em setores em que havia muita repetição e isso me pirava, me tirava do sério, porque eu odiava aquela repetição todo dia. Porque é o meu perfil, faz parte de mim, gostar de desafio, gostar de estar sempre variando. Por isso que a gente fala aqui toda segunda-feira de um tema diferente, porque eu também me forço a estudar coisas diferentes. Então, dependendo do perfil de pessoas que você tem lá, vai ter gente que você vai precisar estar desafiando o tempo inteiro, trazendo coisas novas para ela, e com isso você motiva aquela pessoa, tá? Outra vantagem de saber delegar, você vai ter mais qualidade de vida. Lembra que eu falei? Saúde mental. Quanto mais você delega, mais a sua equipe trabalha, mais a equipe trabalha bem, mais a equipe trabalha satisfeita, menos você trabalha. Sheila, eu não quero aprender a delegar, não, esse negócio é muito chato. Ok, continua então lá trabalhando igual um burro de carga, fazendo tudo que você não devia estar fazendo e deixando de fazer o que você precisa fazer. Porque é isso que acontece quando você delega o que não te compete, né? O que não é exclusivamente atividade sua. Você tem várias vantagens, mas a principal, assim, já que você não gosta de pensar na equipe, a principal é a que você vai trabalhar menos. Não no sentido de produzir menos, mas é que vai ter menos complicação, menos trabalho no sentido de problema com a equipe. A sua equipe vai estar mais motivada, ela vai estar mais desenvolvida, ela vai estar com mais autonomia, ela vai estar compartilhando responsabilidade pelo resultado do que ela está fazendo. Todo mundo ganha. E como se não bastasse todo mundo ganhar, o enfermeiro também ganha, porque ele trabalha menos no setor. De repente você está trabalhando igual um burro de carga aí, coitadinho, sobrecarregado e com a saúde mental faltando um fiapo para explodir, porque você não está delegando as coisas que você poderia delegar. E aí você está querendo abraçar o mundo, e a gente não precisa carregar o mundo todo nas costas. A gente não precisa saber, ou melhor, saber sim, mas não precisa fazer tudo. Existem coisas que você pode transferir e com isso todo mundo vai ganhar, tá? Quer ver o que mais? Você vai ter mais facilidade em identificar talentos na sua equipe. Às vezes tem alguém lá que é ótimo em organização. E aí você delega para ele, você nem sabe. E aí você delega para ele a organização, sei lá, do armário. Já aconteceu isso comigo. Tô falando um exemplo que já aconteceu comigo. Eu deleguei a organização de um armário. Gente, a pessoa simplesmente mudou tudo e fez de um jeito tão melhor do que a gente já tinha, né? Do que a gente fazia antes. Que assim, eu falei, desperdício essa pessoa tá aqui. Ela podia ter feito isso há muito mais tempo, otimizado o nosso serviço, porque ela organizou de um jeito que até o tempo que a gente gastava para localizar as coisas ficou melhor, porque era uma habilidade, era um talento dela. Eu sou péssima em organização, meus trens são tudo bagunçado e, enfim, não é um talento meu, mas eram dela. E ela fez e ficou ótimo. Então eu identifiquei um talento. A próxima vez que tivesse que organizar alguma coisa, era fulana que eu ia chamar, porque ela era a rainha da organização dentro do setor, entendeu? O que mais? E com tudo isso, você ganha mais tempo para se dedicar às questões estratégicas, às questões que realmente você não pode transferir para ninguém. Que é aquilo de você criar o plano de cuidado, supervisionar o serviço deles, ver como que está sendo realizado, criar, compartilhar ali, construir junto com a equipe multidisciplinar o cuidado que vai ser dado àquele paciente, discutir os casos com os colegas, enfim. O que cabe de fato para você dentro do setor que você tiver aí vai ficar muito mais fácil de você fazer se você não estiver fazendo o que não te compete, né? O que você poderia delegar.
Beleza, beleza. Deixa eu ver aqui se eu tô com a colinha aqui, que é o material que eu mandei pra vocês. Que, modéstia à parte, ficou muito bom. Eu tô adorando fazer esses resuminhos. E ficou muito legalzinho esse. Quem não tá no grupo do Telegram tá perdendo, porque eu tô colocando conteúdo exclusivo lá, tá dando bobeira. Antes que vocês me perguntem, eu vou fazer um story na sequência aqui para quem tá vendo ao vivo. Vou fazer um story com o link do Telegram, mas você pode ir lá no link da descrição do meu perfil e tem lá o lugar para você entrar. Mas se você tá assistindo não é ao vivo ou em algum lugar aí, deve ter a descrição, na descrição do vídeo deve ter o link para você entrar. Eu acho que eu falei tudo. Só quero ressaltar com vocês mais uma coisinha. Para incentivar a inovação, você delega dizendo o que fazer. Para desenvolver competências, você delega dizendo o que fazer e como fazer. E se você quer compartilhar responsabilidades, você vai falar o que fazer, como fazer e por que fazer. Que aí a pessoa traz para dentro de si, aí ela entende a importância daquilo e assume a responsabilidade pelo que ela está fazendo. Beleza? Deixa eu ver, que horas são? Eu acho que dá tempo de ler algumas perguntinhas aqui, né? O Jonas está perguntando: quando você descentraliza tarefas, você tira toda a carga das costas e pode ter uma melhor supervisão e traçar melhores estratégias para o grupo. Aí ele colocou: na verdade não tem carga, mas boa parte. Nossa, normalmente é uma carga, eu acho que tem carga sim, e isso acontece demais. Você descentraliza a tarefa, nossa, todo mundo ganha, delegar é vida, viu? Hashtag do dia, delegar é vida. É muito bom, se você não tá delegando, você tá dando bobeira. Cadê? Perguntas, quem quiser colocar pergunta, acho que a gente tem um tempinho aqui ainda antes do Instagram encerrar minha live. A Lizzie colocou: a avaliação dos resultados é extremamente importante, além de encontrar pontos de melhoria e empodera a equipe. Perfeito. Kate colocou: quando eu delego, então devo acompanhar o processo perto ou longe? Depende do seu objetivo. Lembra, quando você quer inovação, você não precisa acompanhar, você deixa ele resolver. Ele vai encontrar uma forma de fazer. Quando você está acompanhando, quer desenvolver aquela pessoa, a trazer para ela uma nova competência, você precisa acompanhar. E quando a pessoa não está fazendo pela primeira vez, ou quando a pessoa está insegura em fazer aquilo, o ideal é que você esteja acessível. Não é acompanhar ficando aqui. Gente, uma vez eu fui fazer um procedimento. O que era, gente? Acho que era um epicutâneo. Eu tava passando epicutâneo no RN. E tinha eu acho que era a minha supervisora, não, eu acho que era uma médica. Ela ficou aqui em cima de mim, que eu tive que pedir pra ela sair, se afasta um pouquinho, porque sua respiração tá me atrapalhando. Não é isso. Eu fiquei toda suada, eu tava toda nervosa, na máscara, meu Deus, tava escorrendo. Não é assim que a gente supervisiona, acompanha o processo, não. É estando perto, para que a pessoa, se tiver dúvida, ela consiga te chamar, sem precisar demonstrar ali para todo mundo que ela tá insegura, entendeu? Então, quando a pessoa não está fazendo de forma pela primeira vez, ou quando ela não tem segurança, demonstra alguma insegurança, é bom você estar acessível. O acompanhar é você, tá legal, ok, tá indo certo. Não é ficar em cima, igual um general em cima da pessoa, não. E se a pessoa tá fazendo pela primeira vez, você tem que estar perto, até porque tem que intervir se tiver alguma coisa ali a mais, né? Precisar intervir para não causar lesão e dano ao paciente. Vamos lá, quem mais pergunta? Aqui é a primeira vez que foi tomar bezetacil ou aplicar bezetacil. Ai, eu errei quando eu fiz vacina, gente, que triste. Vasto lateral, eu morro de vergonha disso, mas foi um aprendizado gigante. O endereço do Telegram tá lá na descrição do perfil. A Adelaide falou: faço isso com ECG, mas na hora ela fica insegura. Gente, quem nunca ficou insegura fazendo ECG? ECG é o negócio mais bobinho e simples da face da terra, é um negócio mais ridículo. Mas quando a gente vai fazer a primeira vez, as primeiras vezes, a chance da gente estar tremendo as bases é muito grande. Então, entenda, tá? Entenda a pessoa, explica de outro jeito, fala de outra forma. Uma hora ela vai se sentir mais segura, da mesma forma que você se sentiu para alguns procedimentos aí, tá bom? A Vânia colocou: precisamos conhecer o colaborador, assim teremos facilidade. Perfeita colocação, porque eu nem falei disso. Quanto mais você conhece o seu colaborador, maior a chance de você ser assertiva em delegar coisa para ele. Porque aí você vai saber o que ele pode assumir e o que você precisa desenvolver nele, né? E vai saber o que você precisa acompanhar de perto ou acompanhar de longe. Que bom.
Eu vou lá pro final de novo para ver se tem pergunta. Boa noite. É a função do enfermeiro de rotina? Qual é a verdade, a sua função na verdade? Ai, meu Deus do céu, eu não entendi. Solange, boa noite. E a função do enfermeiro de rotina? Qual é de verdade, a sua função na verdade? Por favor, coloca essa pergunta de novo, eu realmente não entendi. Vou lá pra frente, vou lá pra baixo de novo para ver se tem pergunta. Cadê? Que bom, obrigada pessoal que tá falando aí, que gostou da live, bom, obrigada pela participação aqui. Cadê? Mais pergunta, muito boa, parabéns, obrigada. Quando compartilha, você não precisa acompanhar ou pode acompanhar também? Não sei do que você tá falando, mas o ideal é você, se tá na dúvida, acompanha ou não acompanha, acompanha, tá? Mas coloca a pergunta de novo aí para entender o contexto, tá? Vânia, gostaria de trocar experiência com alguém que trabalha em CCH e núcleo de segurança do paciente. Vânia, se você é minha aluna, manda essa mensagem lá no grupo de alunos, tem um monte lá que pode compartilhar com você. Se você é aluna de algum curso, do curso Leader Coach, a gente tem os grupos de alunos. Se você não tá no grupo, me avisa porque eu te adiciono. Mas se você for, coloca lá no grupo, tem muita gente lá. A gente teve uma discussão em um dos grupos sobre essa questão de uma questão de CCH, foi fantástica esse final de semana. Aninha falou, quando já foi realizar treinamento e inserido protocolos e a equipe técnica não faz e é necessário todo o plantão delegar aquele procedimento. Exemplo, salinizar AVP. Boa, Aninha. Treinou, mostrou como fazer. A pessoa não tá fazendo porque ela não quer, porque não dá tempo, porque tá fazendo corpo mole, sei lá, porque é uma coisa que tem que ser feita e a pessoa não está fazendo. Primeiro feedback educativo, que é você falar para ela que precisa ser feito. Segundo feedback corretivo, é você falar para ela que apesar de você ter falado, ela continua não fazendo e ela precisa fazer. E o terceiro feedback punitivo, que é você fazer uma advertência. Olha, eu te expliquei várias vezes que você precisa realizar esse procedimento todo dia, assim, assado, e você não está realizando. Por isso vai constar na sua pasta como algo que você não está fazendo. Para quem não entendeu nada que eu falei, porque eu falei muito rápido, tem um destaque aqui no meu Instagram, escrito feedback. Aí tem os modelos de feedback educativo, corretivo e punitivo. Gente, não tem, o comportamento está inadequado, tem que dar feedback, é essa sequência e vida que segue. A pessoa não está apta para trabalhar se ela não fizer. Não sei ler o seu nome, ZBA. Quando delega uma atividade para eles eles ficam reclamando entre eles achando perseguição. Tipo que fulaninha, etc. Ok, se for perseguição, por favor, para. Porque às vezes a gente faz isso inconscientemente. Eu lembro que teve uma época, eu não era coordenadora ainda e tinha uma pessoa que era muito boa de punção dentro do setor. E todas as vezes ruins chamava essa pessoa. E eu falei assim, gente, deve ser horrível ser boa. Deve ser horrível. Eu era estagiária, eu lembrei. Deve ser horrível ser boa de veia, né? Boa de punção, porque trabalha mais que todo mundo. E tem que ter cuidado com isso. Às vezes a gente pune a pessoa por ser boa, porque acaba transferindo muita responsabilidade para ela. Então, cuidado. Outro motivo de estarem reclamando também é quando a gente não tem esse hábito. A equipe já está mal acostumada a não fazer. E aí a gente precisa trabalhar toda uma questão cultural aí, porque outros enfermeiros que vieram antes de você não fizeram, e aí virou uma bola de neve. Tem como resolver, mas vai dar um pouquinho de trabalho, tá? E o outro motivo, quando eles ficam reclamando, é chatura mesmo. Tipo, é porque eles gostam de reclamar. E aí a gente tem que tem um artigo lá no meu blog, no blog do Ibrahim, né? De como você pode lidar com pessoas resistentes à mudança, de como você pode lidar com pessoas difíceis. Eu acho que tem dicas lá que pode te ajudar. Dá uma olhada, ibrahim.com/blog. Tá tudo lá na descrição do meu perfil, tem um linkzinho azul, clica lá que você vai ver. Fernanda colocou, tudo na enfermagem segue os moldes da SAI. Levantamento dos problemas, elaboração de um plano de ação, execução, delegar, escolher seus delegados, acompanhar e avaliar os resultados. Perfeito. Eu amo SAI. A Alexandra falou de novo. Muito obrigada pela sua explicação. Irei rever minhas delegações. Sua live é top demais. Precisando, só chamar, tá? Manda lá o direct. A Cristina entrou agora. A gente falou de delegar. Já estamos acabando. Cadê? Me adiciona no grupo de alunos. Quem é aluno do curso Leader Coach, pelo amor de Deus, e não está no grupo, manda direct para mim aqui que eu mando para vocês. Essa live vai ficar disponível sim, tá? Tanto no IGTV, mas pode acessar pelo meu feed. O grupo do Telegram
Tá lá na descrição do meu perfil. Quem for aluno do curso Líder Coach e não tá no grupo, manda mensagem para mim que eu pego o celular para adicionar no grupo do WhatsApp. Cadê? Flavinha colocou: como lidar com os demais da equipe que ficam com ciúmes do delegado de uma determinada tarefa? Delega para eles também. Põe todo mundo para trabalhar. O povo tá com ciúme porque delegou para alguém. Meu Deus do céu. Equipe dos sonhos. Flávia, isso é uma equipe dos sonhos. Você delegou para alguém, a pessoa achou, as outras acharam ruim porque o outro tem uma tarefa que eles não têm. Isso é a equipe dos sonhos. Sério, eu queria. Põe todo mundo para trabalhar, delega para todo mundo, tá? Lembrando que eu tô brincando aqui, é uma brincadeira, mas um fundinho de verdade. Mas cuidado para não criar esse tipo de clima por causa das suas atitudes, tá? Não tem que tratar ninguém desigual, assim, privilegiando ou punindo alguém por ter alguma habilidade a mais, tá bom? Então, se você delegou para alguém uma atividade, da próxima vez, você vai delegar outra pessoa, não vai ficar repetindo sempre aquela. Lembra aquele exemplo que eu dei dos níveis? Se você delega sempre para a mesma pessoa, só uma pessoa vai estar evoluindo, vai estar se desenvolvendo. O ideal é fazer um rodízio para que todo mundo cresça junto, a equipe toda evolua junto. Ocorre esse ciúminho, ocorre esse sentimento ruim justamente por se sentir menosprezado, sabe? Assim, não é menosprezado, é menos importante. Porque se ele fosse tão importante quanto o colega que recebeu a tarefa, ele também receberia uma tarefa. Então, cuidado com isso. Isso é culpa nossa, é culpa nossa. Não tem culpa deles, né? É culpa tudo nossa. É a gente que vai lá e faz errado e o colega fica se sentindo mal. Eu lembro de não sei se dá tempo de contar aqui, vou tentar. Eu lembro que teve uma época, teve um colega que ele era muito ruim, assim, muito ruim. Porque ele não tinha mesmo competências e não estava nem a fim de desenvolver competência nenhuma. E eu fiquei indignada, porque pegaram ele e colocaram no setor mais fácil, deram para ele um setor muito fácil e a gente que era esforçado e bom ficou num setor muito ruim no sentido de ter muita demanda, né? E eu fiquei muito chateada com isso porque eu me senti desmotivada a ponto de pensar, poxa, mas ser tão ruim quanto ele, acabou sendo, ele recebeu um prêmio por ser ruim, por não ser tão competente quanto o restante da equipe. E isso realmente desmotiva. A maioria das coisas que você pensa, que você não gosta que façam com você, o seu colaborador também não gosta. Então pensa sempre assim, se colocando no lugar, isso é empatia. O líder precisa fazer isso. Poxa, eu não vou ficar colocando sempre para a mesma pessoa, porque senão ou vai sobrecarregar aquela pessoa, ela vai se sentir chateada e os outros aliviados, ou os outros vão se sentir mal por não estarem se desenvolvendo. Sempre se coloque no lugar da pessoa. O que fazer? Como fazer? Como eu gostaria que fizessem comigo? Porque a gente esquece que a gente é líder, mas a gente também é liderado. A gente sempre tem alguém que é superior a gente, né, na instituição. Então, às vezes, a gente acaba refletindo nos nossos colaboradores coisas que a gente não gosta que o nosso líder faça com a gente. Tem que tomar cuidado com isso. A gente não pode esquecer que nós somos liderados também. E a gente acaba chegando para o nosso liderado e fazendo o que a gente não gostaria de receber do nosso líder. Olha só, que coisa, hein? A enfermagem tem que crescer muito, tem que aprender muita coisa. Eu vou encerrando. Como liderar a equipe cirúrgica que sabe e que tem que fazer e não faz. Fica o tempo todo cuidando da vida do colega para saber se o outro colega está trabalhando menos. Tem que aprender a lidar com pessoas difíceis, quebrar os grupos, tem várias formas, tá? Tem que fazer um trabalho aí junto à sua equipe. E eu ri porque isso é um negócio bem comum, principalmente nas equipes de setor fechado. Então tem que começar a diluir a panelinha. Tem um artigo no blog aí falando de como eu ensino a resolver problemas de panelinha dentro do setor. Provavelmente você está com essa dificuldade aí. No curso Gestão de Conflitos eu ensino como lidar com essa situação em que as panelinhas se formam contra alguém, ou contra o serviço, ou contra o líder. Curso Gestão de Conflitos está com inscrições abertas, manda mensagem para mim que eu passo o link. Então tem várias situações que podem estar envolvidas aí. O primeiro passo é começar a dissolver essas panelinhas aí, tem estratégia para fazer isso. Mas principalmente é manter esse pessoal ocupado. Esse negócio de ele sabe que tem que fazer, se não está totalmente claro que ele sabe que tem que fazer, não tem que cobrar. Agora, se está totalmente claro,
ele sabe que tem que fazer, você já falou que tem que fazer, tá descrito no manual, no POP, sei lá, em algum lugar tá descrito, e ele sabe que tem que fazer e não tá fazendo, primeiro feedback educativo, segundo feedback corretivo e terceiro feedback punitivo. Não tem na dúvida, comportamento inadequado é essa a sequência. Eu vou ficando por aqui, tá? Quem quiser entrar no grupo e for aluno, manda direct para mim aqui. O Telegram tá na descrição da minha bio. Eu espero vocês na próxima segunda para a gente falar sobre um outro tema qualquer aí. Fiquem atentos às nossas mensagens. Obrigada pela participação e até mais.